vocês, eu trouxe agora um modelo, né, de uma viga biapoiada, né, porque a gente está trabalhando com vigas isostáticas, ou vão ser vigas apoiadas, ou vigas engastadas, em balanço, né, ou quando a gente tem rótulo, aí dá para ter mais apoios. Então, é uma viguinha biapoiada com um vão total de 9 metros, certo? A 3 metros do apoio A, que é um apoio fixo, portanto, duas reações de apoio, né? E o ponto C aqui é um apoio móvel. Então, a 2 metros do apoio A, a 3 metros, perdão, do apoio A, eu tenho o ponto B. Nesse ponto B estão concentradas dois tipos de força. Uma força que é uma força vertical concentrada e uma força que é uma força de giro, que é um momento, tá? Uma força de momento, eu sei que é momento, primeiro, já está representado com uma voltinha. E segundo, porque a unidade de medida dela está me dizendo isso. Quilonewton vezes metro é medida de momento. Então, é uma força que está tentando girar aqui no meu ponto B. Então, eu tenho essas duas forças concentradas aqui. Como eu sei que é concentrada, é uma única força num ponto. Essa também, ó, quilonewton vezes metro, porque é um momento, mas ela tá concentrada num único ponto. E aí, como que a gente vai resolver? Vamos ver como que vai ficar os gráficos, os diagramas dessa situação. Vamos lá, reação de apoio, mesmo de sempre. Horizontais, não tenho, então zero. Momento, sentido anti-horário é o positivo. E aí, então, vamos fazer a somatória de momentos aqui no ponto A. O que a gente tem girando em relação ao ponto A? A gente vai ter o 10, que é uma força vertical. Para uma força vertical girar, fazer giro, provocar o movimento do giro, ela precisa ter distância perpendicular. Forças verticais, tá? E horizontais também. Então, para essas forças fazerem giro, elas têm que ter distância perpendicular. Basta o exemplo que eu sempre dou, basta a gente lembrar lá o exemplo da maçaneta, né? Então, se a gente quer girar a maçaneta, não adianta a gente colocar a força aqui, no miolo, que é o centro de giro, né? A força que a gente está aplicando para abrir uma maçaneta é uma força vertical. Para a gente conseguir abrir a maçaneta, a gente precisa colocar essa força aqui longe do centro de giro, que aí a gente consegue fazer com que isso gire, certo? E aí, essa distância aqui dessa força até o meu centro de giro é uma distância perpendicular, uma distância horizontal. Porque se eu aplicar uma força no eixo aqui, ó, né? Eu também não consigo abrir a minha maçaneta empurrando ela. Eu preciso girar. Então, a distância tem sempre que ser a distância perpendicular quando a gente vai falando de forças verticais e horizontais, tá? Então, aqui, força vezes braço de alavanca dá momento. Então, 10 vezes 3, sentido aqui, ó, é sentido horário. Horário pra gente é negativo, então fica menos 10 vezes 3. E o 16? O 16 eu não vou multiplicar por nada, porque o 16 já é uma força de giro, certo? Ele já está provocando giro. Então, eu vou só apenas somá-lo aqui na minha equação, tá? O 16 aqui também, ó, o sentido dele em relação ao ponto A é um giro horário, que pra gente é negativo, então entra menos. E aí, o VC eu chutei para cima, e aí, como ele tá para cima em relação ao ponto A, ele vai tentar girar sentido anti-horário, né? Que fornece pra gente aqui o sinal positivo. Fazendo essa somatória aqui, eu encontro que o VC deu 5,11 kN. E aí, a gente aplica a última equação somatória das forças verticais, tem que ser igual a zero, né? O VA e o VC estão para cima, positivo. E aí, quem que entra aqui? Forças, sempre muito cuidado, forças verticais. Momento vai entrar força de momento, força vertical só entra força vertical. Quem que é vertical aqui? Só o 10. O 16 não é, o 16 ele já entrou aqui no giro, porque ele é um momento. Então, aqui só vai entrar o 10 para baixo. Quando eu faço essa somatória, eu vou encontrar que o VA deu 4,89. Beleza, agora a gente vai para a parte do traçado dos diagramas. Então, eu venho aqui, mesma coisa de sempre, traço aqui o diagrama de corpo livre, resumindo as minhas forças que eu encontrei, as forças na barra toda. E aí, o que a gente precisa lembrar? Vamos lá. Precisamos lembrar sempre da convenção de sinais. E aí, a gente já tem que olhar aqui e já tentar lembrar como que vai se comportar esse diagrama. O que a gente sabe, ó? São forças do tipo
concentrada, independente que uma é força vertical, a outra é giro, são forças concentradas. Então, qual que é o comportamento aqui de força concentrada? Cortante, o que a gente tem? Constantes, certo? E no ponto da força, a gente tem uma descontinuidade no diagrama. Então, toda vez que a gente tem uma força concentrada, a gente vai ter uma descontinuidade, certo? Se a força é uma força vertical, onde que vai aparecer essa descontinuidade? Onde a gente está fazendo somatória de forças verticais, que é o diagrama de cortante. Então, descontinuidade, se eu tenho a força vertical, força concentrada vertical, a descontinuidade aparece aqui no diagrama de cortante. E agora, no caso que a gente tem uma força concentrada de giro, uma força concentrada de momento, onde que vai aparecer essa descontinuidade? Se é momento, a descontinuidade, ela vai aparecer aqui, ó, na hora que a gente for traçar esse diagrama de momento. Mas já vai ficar mais claro a hora que a gente começar a traçar esse diagrama. Então, vamos lá. Primeiro diagrama, vamos fazer aqui a cortante. Deixa eu traçar a barra aqui. Então, aqui, vamos começar pela esquerda, como a gente está acostumados. Pela esquerda, eu vou começar pelo ponto A, então, em direção ao ponto C. No ponto A, a gente tem uma força 4,89 para cima. Pela esquerda, para cima, positivo. Então, eu vou iniciar a minha cortante com 4,89 positivo. Certo? 4,89. Aí, eu vou agora, o próximo ponto que eu vou parar, ó, é o ponto B. Do ponto A até o ponto B, não tenho nenhum carregamento aqui. O que acontece com a minha cortante? Vamos lembrar, ó, minha cortante, ela vai ser constante. Então, bem reto aqui o nosso diagrama. Cheguei no ponto B, encontrei quem? 10 apontando para baixo. Se tá para baixo, a gente subtrai, porque a gente tá vindo pela esquerda. Quem tá para cima, a gente soma. Quem tá para baixo, subtrai. Então, mais 4,89 menos 10. Aí, a gente vai ter o degrau aqui, a descontinuidade, ó. Porque a gente tá somando força vertical, então a descontinuidade tem que aparecer aqui no diagrama de forças de cortante, né? Então, aqui, a gente tá somando mais 4,89 menos 10. Nosso diagrama vai ter um degrau e ele vai vir até aqui o menos 5,11. Aí, do ponto B até o ponto C, não tenho mais nenhum carregamento. Como que eu ligo os pontos? Uma constante. E aí, chego aqui com menos 5,11, encontro a reação de 5,11 para cima, fechando aqui o nosso diagrama. Então, a gente vai ter esse trecho aqui, positivo de cortante, e esse trecho aqui, negativo de cortante. Agora, nós vamos para o diagrama de momento. Então, vamos lá. Momento no ponto A, no ponto B, no ponto C. Então, no ponto A, vamos fazer aqui, ó. Se a gente vier pela esquerda do ponto A, a gente não tem nada, certo? Então, nosso momento no ponto A é igual a 0. Eu esqueci só de colocar aqui as cotas. Então, aqui é 3 metros. E aqui, 6 metros, tá? Então, o momento no ponto A é 0. E aí, no ponto B, como que a gente pode fazer? Tem duas formas que a gente pode fazer. A primeira, vamos lá. Vamos fazer o momento no ponto B, um pouquinho antes de chegar nele, que a gente fala, um fiozinho antes de chegar, só pra gente não entrar com o 16, tá? Então, vamos imaginar que a gente não vai somar o 16, só vamos fazer o momento no ponto B sem somar o 16, que é o nosso momento concentrado. Então, o momento no ponto A, se a gente tá olhando à esquerda, ó, giro, né, horário é o positivo. Então, 4,89 tá girando horário.
Então, vai ficar 4,89 vezes 3. Então, eu encontro um momento de 14,67 no ponto B. Termino de chegar no ponto B, ó, 14,67. Cheguei aqui com 14,67. Vou anotar aqui. Então, 14,67 positivo, certo? Aí, 14,67, nesse ponto, a gente tem a força de 16, né? Concentrada, força de momento. Então, o que eu vou fazer, ó? Se eu tô analisando aí no ponto B pela esquerda, né? O 4,89 foi positivo. E agora, esse 16 também tá girando horário. Também vai ser positivo, né? Vindo pela esquerda. Então, se eu tô no 14,67, vou somar 14,67 mais 16, eu vou para um valor aqui de 30,67. Vocês perceberam que eu fiz o degrau aqui? Então, no ponto B, antes da carga concentrada, 14,67. Soma a carga concentrada, eu vou para 30,67. Aí, se eu quiser comprovar se tá certo o que eu fiz, basta a gente verificar o seguinte, ó, faço um momento no ponto B pela direita. Então, a hora que eu fizer um momento no ponto B pela direita, o que eu tô enxergando aqui, ó? 5,11 pela direita, o giro anti-horário é positivo. Então, vai ficar mais 5,11 vezes 6. E aí, a hora que eu faço essa conta, eu vou encontrar o valor de 30,66 ou aproximadamente 30,67 aqui, que a gente arredondou esses valores, né? Vai dar aproximado. Então, tá certo que a gente fez, né? E aqui no ponto C pela direita, o momento é 0. Aqui, pessoal, a gente tá usando, ó, o mesmo conceito do que eu falei para vocês. Quando a gente tem uma força concentrada, ocorre uma descontinuidade no diagrama, formando um degrau, e esse degrau tem que ser da altura, né, da força que a gente está somando nesse ponto. Então, quando a gente tem momento concentrado, a descontinuidade vai ocorrer no diagrama de momento, né? Só para finalizar aqui, vou ligar os pontos. Então, é tudo carga concentrada, eu vou ligar tudo com retas. Então, vou ligar o ponto C, que é 0, com 30,67. Aqui, formou o degrau no ponto B, porque tinha carga concentrada de momento. E o ponto A, que é 0, com 14,67. O diagrama ficou dessa forma. E aí, como eu falei para vocês, ó, o nosso degrau tem que ser a altura dele, a altura, tá? Dele aqui vai ser o valor da força que a gente está somando. Então, façam a conta aí, ó, 30,67 menos 14,67, a altura desse degrau, 16, entendeu? Que é o 16 kN vezes metro que a gente somou aqui. Então, quando a gente tem essa situação de carga concentrada, que a gente tem que lembrar isso, a descontinuidade do diagrama ocorre aqui, ó, no diagrama de momento, tá? Então, esse é o nosso exemplo finalizado.